2, 1 e... Piadinha pro começo, então toma um susto logo de cara. Eu não tenho piadinha pro começo, então toma um susto logo de cara. Lembrando que é de 4 anos atrás, né? O cara já melhorou essa introdução. Então. Digimon Tamers é a terceira série animada da famosa franquia de Digimon. Estreando em 1º de abril de 2001, 18 anos atrás, ela é tida pela maioria dos fãs como a melhor série de Digimon até hoje. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Os motivos para isso são vários, indo desde o design estiloso de alguns Digimons até o fator real, que é graças ao roteirista principal dessa série. O cara foi simplesmente genial ao trabalhar em Digimon Tamers. E inclusive boa parte das coisas que eu vou falar aqui vem direto das notas de produção dele. Eu não sei bem por que elas foram liberadas publicamente, mas tá tudo lá no site dele. Recomendo vocês darem uma conferida depois. Chiaki J. Konaka já tinha seu trabalho reconhecido em outras obras de tom mais sinistro, tipo Hellsing e Serial Experiments Lain. Ele também é um fã assumido e trabalhou com obras relacionadas aos mitos de Cthulhu. E tá aí o segredo do ar mais sombrio de Tamers. Ele trouxe todos esses elementos de obras mais pesadas para esse desenho de vender brinquedo. Se você Narutaro. um pouco de Digimon 02, pode puxar aí da memória o episódio que ele escreveu. Claro. Aquele em que as crianças se perdem no mundo paralelo sombrio e que inclusive tem a aparição de um Digimon claramente inspirado no monstro mais famoso de HP Lovecraft. Agora pega isso e multiplica por 51 episódios e você tem Digimon Tamers. Pra ele, não é tanto, o mais importante era repensar os pontos principais da franquia Digimon. Dessa vez, o Digimundo é uma dimensão artificial. Ela e os próprios Digimon são resultados de pesquisas sobre inteligência artificial feitas por um grupo nos anos 80. Claro que eles não criaram isso intencionalmente. Os programas só evoluíram tanto que em um certo ponto conseguiram esse livre-arbítrio e aí os caras tomaram a decisão ética de deixar eles livres. E aí vieram alguns capitalistas mercenários e transformaram os Digimons num jogo de cartas que é vendido para todas as crianças dessa série. Parece até o nosso mundo. A partir disso, a ideia é que nesse mundo cruel e selvagem os Digimons agiriam como monstros mesmo. E o ponto de partida da série é imaginar como seria o drama de uma criança domar essas criaturas e a interação delas com o mundo real. Mas não só de elementos sinistros se sustenta uma história. O segundo conceito retrabalhado é o principal ponto de venda dos Digimons, as Digievoluções. Pro Chiaki, evoluir deveria significar amadurecer, tanto pro Digimon quanto pro Tamer. Sendo justamente o fator principal em Digimon, ele não queria sempre ter que repetir aquela formulinha de apanhar, evoluir e só depois vencer o inimigo. Ele queria dar mais peso e importância para cenas de evolução. E para isso servem as cartas, para dar mais opções de como as batalhas poderiam acontecer sem ficar sempre voltando para Não é à toa que o Digimon principal leva 10 episódios para evoluir pela primeira vez. E na minha opinião, esse é o verdadeiro brilho da série. Fazer os personagens amadurecerem ao entrar em contato com essa parte mais séria do mundo é o que dá pra Digimon Tamers todo esse destaque. Desenvolvimento de personagem já é um ponto forte das primeiras temporadas de Digimon. A série nunca foi só mostrar e vender brinquedo. E diminuir 7 para 3 duplas de heróis ajuda bastante nisso. Tudo bem que vem uma galerinha depois e eles não recebem tanta atenção assim, mas quem carrega eu ia comentar isso. Assim. Esses aí são os... a quarta divisão, né, do time. Que o Ryo, pelo menos, tem participação no final, assim. Eu acho que, tudo bem que na primeira galera não tem tanto trabalho assim pra todo mundo. Tudo bem que eles dão uma focada aqui e ali, nos 4. Mas... O que mais teve foi gente reclamando desses dois aí, na live. Inserir esses caras, esses amigos, os amigos stand-by, né, coadjuvantes que estão ali, posteriormente, não foi uma sacada, como ele comentou aqui, porque na primeira série já tinha ali estabelecido. Mandou R$50. Na segunda também tem um pessoal que só tem Digimon e tá pelo mundo. Não escutei nada, porque vou ver, tá falando por cima, mas... Oh my god... Tá falando alguma coisa? O vídeo tá apagado aqui.
Alguém doou, cara. Ah, porque eu tô com a live. Como é que eu vou escutar, pô? Não, isso aí, mas olha ali embaixo, ó. 82 conto de 70, o cara Damn! Pega ainda. bateu. Ah, entendi. Valeu aí quem foi, porque de fato eu não consegui escutar. Não, mas não tocou alerta? Tocou, mas você estava falando em cima. Foi o Marcelo, pô. Deu 50 reais. Como assim? Reaction. Reaction. Filha da puta, cara! Porra, Marcelo. Que maldito, mano. Que cara nojento, esse A gente asqueroso, fechou Marcelo. de collab com Estopia Cósmica. Caraca, Marcelo, seu crápula, manda aí qual é o rap da Manda aí Yano no Koji, chat. que o Over segura e depois manda nos sugestões aí. Mas foi mal, porque realmente eu não tô vendo a live, eu tô só vendo pelo Igor aqui, então não vi a mensagem chegando. Não, de boa. Meta batida, né? Meta Vou até deixar batida. o OBS aberto, que daí vai pegar a mensagem pra mim. Vamos continuar o vídeo, né? O assunto já foi obliterado. A série nas costas é o trio principal mesmo, e a Juri mais tarde. Respeitem a Juri, coitada. A série pode ser dividida em 3 momentos: a introdução no mundo real, a parte dos Devas e o Digimundo, e o final com o The Reaper dominando a cidade. O desenvolvimento do trio principal acontece nas 2 primeiras, para na terceira parte a gente ver o resultado de todas as mudanças que foram forçadas nessas crianças. Ao contrário dos meninos das temporadas anteriores, o Takato não é naturalmente heróico como eles. Ele é uma criança normal com comportamentos normais. Ele é um grande fã do jogo de Digimon e passa a maior parte do tempo brincando com os amigos. Isso quando ele não tá desenhando os próprios Digimons. E daí começa a jornada dele. Ele ganhou um Digivice misteriosamente e que ao escanear os desenhos realizou o desejo do garoto: criar um Digimon de verdade só pra ele. O menino chora por basicamente qualquer coisa. De início ele chora por medo do Guilmon. Eu também choraria se um dinossauro explodisse uma parede na minha frente. Mas a gente também vê ele chorar por medo de perder o amigo, por se achar inferior ao conhecer um Tamer mais maduro do que ele, por não querer ver os Digimon se machucando, e chora até de alívio quando tudo dá certo. A primeira grande evolução dele, e que leva à digievolução do parceiro, é perceber que os Digimons reais não são mais uma brincadeira igual ao jogo de cartas. O segundo personagem principal é o Lee, claramente aquele tipo de personagem inteligente e controlado, e por isso Takato se sentiu tão criança perto dele. Mas apesar de ter todos os motivos para se achar superior, o Lee é super gente boa. O medo do menino é ver o Terriermon se transformar num animal selvagem igual aos Digimons que lutam contra ele. A mudança para os dois vem quando ele finalmente entende que às vezes é preciso tomar uma atitude e até usar a força se for para proteger alguém. Para quem sente falta de um personagem forte que sabe e gosta de lutar, temos a Ruki, já quebrando vários clichês com essa personalidade que geralmente é dada para os meninos, ou que quando é dada para as meninas vem acompanhada de falta de educação e violência. A Ruki não, a Ruki tem todo esse ar único dela. A Renamon é a parceira perfeita para atingir os objetivos que ela tem. Ela só quer ser independente de todo mundo, se virar por conta própria. Enquanto a Renamon quer uma Tamer forte, capaz de levá-la à evolução e mais poder. E a ironia dessa evolução é que a Cubemon só surge quando a Ruki pede desesperadamente por ajuda numa situação Depois de um perigo. sequestro? Ela é a que tem a evolução pessoal mais espaçada pela série, e por isso não termina esse primeiro arco de maneira completa. Ao admitir que se importava com a Renamon, ela fica sem saber como lidar com esses sentimentos conflitantes e acaba jogando todas as coisas dela fora. Então o que dá pra perceber mais uma vez é que o Chiaki foi genial ao dar exatamente esses Digimons pra essas crianças. A primeira forma deles reflete exatamente o que a criança é no começo da série. O Guilmon é inocente, o Terriermon é... Antes de continuar o argumento, eu também acho que isso está refletido no primeiro Digimon. Só que não tão evidente aqui quanto em Tamers, né? Tamers é dito e feito. Qualquer um consegue identificar isso, é mais polido, mais otimizado. Só que no primeiro Digimon a gente também tem isso. Eu também consigo enxergar isso perfeitamente. Então não vou dizer que é uma sacada genial do Chiaki. Eu acho que é uma sacada que o Chiaki manteve e ainda bem que manteve. Tá tudo certo. Não estou demeritando ninguém aqui. Só estou dizendo que olha pro primeiro também tá lá. O segundo... Não sei. Não sei, mas enfim.
contido e a Renamon é forte. As primeiras evoluções deles vêm justamente da quebra dessa primeira personalidade. O Growlmon é um monstro poderoso e assustador. O Gargomon é um psicopata violento. Controlem-se. O Gumimon é um Digimon que perde a postura de combate. Claro que ao longo dos episódios essas personalidades ficam mais controladas e se aproximam mais uma vez do que os Tamers são. O último personagem que já começa esse arco pessoal desde os primeiros episódios... Pensei que eles iam falar do Ipimon, cara. Ele é um Digimon sem um Tamer, que passa o tempo todo zoando os outros Digimons por serem bichinhos de estimação, ou por terem abandonado a essência verdadeira deles como Digimon. Ele tem vários conflitos internos, mas que só vão se resolver lá pro final. Depois dessa primeira quebra é que vem a segunda parte da história. 12 Digimons baseados no zodíaco chinês servem aos deuses do Digimundo, e são extremamente puristas em relação às digievoluções. Para eles, a única forma correta de evoluir é a forma natural através da batalha, e por isso eles vieram punir os Digimons que se aliaram aos humanos. E isso é o que leva mais uma vez os personagens a crescerem internamente. Se da primeira vez as evoluções demonstravam o oposto à personalidade do Tamer, dessa vez as novas evoluções surgem quando eles próprios aceitam esse outro lado deles. O Megalogrowlmon é ainda maior, com mísseis e lâminas e a ferramenta perfeita para lutar e machucar outros Digimons. O Rapidmon é mais rápido e mais forte, se afastando cada vez mais daquele pacifismo inicial. E a Taomon de novo é a melhor dos três. Enquanto os outros dois que não gostavam de lutar ficaram mais poderosos, na maior parte do tempo os poderes dela são usados para proteger os amigos. E agora sim, a Ruby completa esse primeiro ciclo dela. A Taomon é bem mais feminina e humana, coisas que a Hulk negava nela própria. As duas passam a trabalhar muito melhor em equipe e sorriem bem mais. É aqui que os amigos do Takato ganham mais destaque, porque vão ser os novos Tamers. Os dois meninos são bem descartáveis, pra falar a verdade. A Juri e o parceiro Leomon Sama dela é que vão ter um impacto enorme pra essa história. Outro personagem que ainda não falei nada é o Kulumon. Ele é a chave pra digievolução desse mundo, sendo um Digimon de mentira criado pelos deuses Digimons pra guardar a luz da digievolução. E por isso um dos servos rapta ele de volta pro Digimundo. E aí o Takato, que jamais teria feito isso lá no começo, imediatamente decide que eles precisam ir atrás dele. Esse é o famoso ponto de virada de Digimon Tamers. Falam que a primeira metade da série é muito slice of life, e que ela fica dark mesmo depois dessa visita ao Digimundo. É dark que vocês querem? Então toma. O segredo para essa mudança... Ai, que cringe. Eu acho o começo bem bacana, mas o arco dos Devas é meio cansativo mesmo. Bem cansado. Bem cansado. Slice of Life... Quem disse que o início de Digimon é mais Slice of Life é Alexandre Esteves 2017, né? O melhor Slice of Life é Steins Gate, né? Nada a ver. Não é Slice of Life. Tem aquelas batalhas de área, né, específica. Tem aquela organização, né, que tem o Hypnos e tal. Que eu tenho o Yamaki, né, que é o maluco de Twin Peaks. O maluco de Twin Peaks. Aquele final, não. Quando aparece primeiro o Devon, né, que é o tigre, né? Em cima do telhado, assim, é uma coisa meio apocalíptica, assim. É muito bom. É um mistério, assim, né? Tipo, uma coisa tá acontecendo que eles não sabem o que é. É que o roteiro usa a sua ingenuidade e te engana pra isso. O primeiro ponto é que essa é uma história com público-alvo infantil. Segundo, as duas séries anteriores te apresentaram aquele mundo colorido, cheio de locais interessantes. E terceiro, eles tocam essa música que você tá ouvindo e já te deixam todo animado pra aventura. Você cria uma expectativa na sua cabeça do que vai ser essa história, mas não pode esquecer quem tá escrevendo ela e da liberdade que ele tem pra recriar esse universo aos moldes dele. O Meramon, que a turminha tinha acabado de conhecer, estava contando como é o sonho da vida dele evoluir o suficiente para alcançar o mundo real. E ele morre na frente de todo mundo por um motivo besta. Muito foda. Esse mundo não perdoa. Antes mesmo da turma entrar nesse mundo, eles planejaram tudo o que iam fazer. Na escola, ao invés de fazer a redação da professora, todos escreveram cartas de despedida, falando que eles iam partir, mas que não era para ninguém ficar triste. Esse é maravilhoso, tem que ser perfeito. Cada um fez uma carta de última mensagem suicida. Pro mundo que nem sabe que mais tarde, o Takato encontra uma mensagem da mãe dele, falando o quanto ela amava ele, o quão bom foi ver ele crescer. E essas imagens do mundo real são muito tipo, meu filho morreu. E se você pensar na metáfora de meu filho... é a conquista! Obrigado pelo follow, obrigado pelo sub. Tamo junto. Tamo junto.
Tamo junto. E eu pensei que ele não ia dizer. Eu pausei agora, não por causa do sub, mas eu pensei que ele não ia dizer. Que isso claramente reflete o novo milênio japonês, né? Óbvio. Mas eu pelo visto que ele vai dizer. Foi pra outro mundo. Mas Digimon como um brincar com os todo, como amigos. ele começou em 99, né, e pegou esse finalzinho, tanto que até o Millenniumon, né, que é justamente o bug do milênio e tal, Isso. fala muito disso. O Konaka mesmo é um filhote dessa geração, né, final de década de século XX. Garotos do século XX, eu já escutei isso em algum lugar. 20th century boys, I wanna be your toy. E se você pensar na metáfora de meu filho foi pra outro mundo brincar com os amigos, é bem isso mesmo. E até dentro do contexto da série, pros pais é essencialmente a mesma coisa. Esse monte de crianças no mundo cheio de monstros é basicamente uma missão suicida. Desculpa, ficou meio pesado, né? Uma coisa mais leve então. Vamos conhecer esse Digimundo aos olhos do novo universo. Lá nas notas do Tiaki tem um esqueminha conceitual desse mundo. Só o que importa é essa camada física na qual eles chegaram, e que é só um desertão cheio de pedras e areia mesmo. Outra parte legal é a camada seguinte, que estão pequenos. Esse take é maravilhoso. Tem o The Reaper embaixo, né? Que é o vilão. Aí no caso ele chega lá em cima, que é aquela camada de cima ali. E a camada de baixo é aquela camada que eles vão depois, né? Quando eles descem. Another World, The Reaper. Aí tem essa camada aqui. Tem uma anotação em japonês, né? Leia no... Não vou ver muito bem, não. É Leia, né? Layer. Leia alguma coisa. Leia. A parte de cima, esse sol em cima, né? Que é iluminando, é o mundo real. Uhum. Então essa parte de baixo que está sendo iluminada, a primeira camada, né, que tem é o deserto. Aí de baixo são aqueles portais que eles entram, né, que tipo, tem uma floresta, tem aquele mundo das rodas, né, das nuvens. A parte de baixo eu acho que é dos 4 bestas, né, porque tem 4 símbolos aí, né. São as 4 bestas. Aí embaixo tem aquele de Reaper, que é aquela parte que eles descem, né, e tal. O Another World, não sei o que. Será que é a parte do Dagomon, mas não tem, né, assim, enfim. Não lembro se é aquela parte que eles estão no final também, que eles estão lutando contra o The Reaper. Alguém sabe o que é isso? Another World? O Leão falou, os 4 santuários são os deuses. Eu entendi isso. Mas qual que é a camada embaixo do The Reaper? Ele fala que debaixo do The Reaper tem outro mundo desconhecido. Entendi. Tipo a praia do Dagomon, né? Que é um Dark World. Interessante. Prosseguindo. Vai que tipo assim, um Digimundo conecta com outro mundo, né? Essa camada física na qual eles chegaram, e que é só um desertão cheio de pedras e areia mesmo. Outra parte legal é a camada seguinte, em que estão pequenos universos pessoais de Digimons que alcançaram um nível alto de evolução. Tá vendo porque é importante evoluir? Área VIP. E aqui mais uma referência aos mitos de Cthulhu que ele tanto gosta. Abaixo do reino dos Digimon soberanos é onde mora o grande vilão de Tamers. Os deuses Digimon têm a teoria de que ele veio de uma outra camada, ainda depois daquela, e que se conecta a uma outra dimensão, tipo os monstros do HP Lovecraft, que vem de uma dimensão superior e incompreensível aos seres abaixo dela. Se eu deixar o Rio passar, os fãs me matam. Ele em si não contribui pra história, até porque não era esse o objetivo dele. Ryo Akiyama é o personagem mais importante de Digimon, tendo passado pelos jogos, mangá e série de TV. A produção da série pediu pro Tiaki colocar ele nesse universo, pra amarrar com o final do último jogo da série dele. Mas ainda assim o Tiaki não tá aqui só pra vender jogo, e até encaixa bem ele com o resto. Ele tá preso no Digimundo há 10 meses e essencialmente é o guia da turminha por esse mundo difícil. O Digimon dele é extremamente violento e selvagem por causa do final do tal jogo, e por isso se encaixou perfeitamente com o universo de Tamers. E a parte final desse arco, que liga a parte final da série, mais uma vez é inteiramente focada no desenvolvimento dos personagens. O Impmon, que agora é Beelzebumon graças ao pacto que ele fez com o Zukialmon, tem a missão de derrotar os Tamers e os Digimons. E logo que ele chega, ele mata o Leomon. Padrão, isso, né? Cara. Leomon morrendo. Mas isso simplesmente quebra a mente da Juri. Daqui pra frente, essa menina que era sempre sorridente, gentil e brincalhona, vai perder tudo isso e entrar numa depressão profunda. E isso machuca muito o Takato, fazendo o Gilmon evoluir para um Digimon fruto desse monte de sentimentos negativos e vontade de matar o Beelzebumon. E depois de muita luta, o Takato volta ao que ele era no começo da série.
Ele chora e se pergunta o porquê de tudo isso, o porquê de Esse take é lutar. maravilhoso. Aqui vem a minha trilha sonora favorita desse anime. A música One Vision, tema essa das música é foda. últimas Digivoluções, tem uma letra que por si só já explica tudo isso. Quando os dois Dois corpos corpos se que se unirem na conectam. Matrix Evolution, você vai entender tudo. O porquê de vocês terem se encontrado. Vocês não se tornaram um só pra lutar, se tornaram um pra entender um ao outro. Essa música sozinha já resume todo esse vídeo. A evolução final do Tamer e Digimon acontece quando eles se unem, quando essas personalidades complementares formarem esse novo ser perfeito. O Takato conseguiu com o Gyumon a força e confiança pessoal que ele precisava. Por massa aí essa. aprende que às vezes é preciso se impor e ter atitude. Por isso ele é o maior dos três e usa força bruta pra lutar. E a Hulk, cara, até o remix dela é melhor que o dos outros. Sem falar desse 2D infinitamente superior ao 3D deles Essa dois. música da A transformação da fusão pra Sakuyamon é Sakuyamon foda. surge exatamente do momento em que ela ia se sacrificar pra salvar os amigos. Conceito demais, E ao cara. final disso, tá tudo certo, né? Kulumon foi resgatado, os meninos agora são Tamers, nosso trio terminou a jornada pessoal, o Ryo vai voltar pra casa, tudo perfeito, menos pra Juri. Enquanto todo mundo se reencontra Não com dá, a né? família logo que saem do Digimundo, os pais da Juri mandam ela voltar sozinha, já que ela foi grande o suficiente pra tomar a decisão de ir. O Takato pelo menos se oferece pra ir com ela. Essa cena no trem tem toda a cara de final feliz, tocando musiquinha fofa e tudo, mas a Juri não pode terminar assim. Ela tem uma backstory triste pra caramba. A mãe dela Não. morreu quando ela era pequena e o pai e os médicos insensíveis só repetiam que morrer é parte do destino. O cara Pode usa ser a que casa aconteceu deles isso, como pode ser que ela só bar. O projetou também. Não, cara, é óbvio que. Pô, ele nem sequer mencionou que isso foi a visão injuriada, ojerizária da criança. Obviamente os coitados dos médicos tá assim. Ah, você tem que entender, cara, esse é o destino, pô, não tem o que fazer, sabe? Sabe quando seu amigo manda um é foda? É porque nenhum médico fala isso, né? O médico não vai falar. O médico nunca vai chegar assim. Eu vou mandar. Que soca aqui. Eu nunca vai mandar um é só o destino, pirralha. Sim, aí o pai, sim, é só o destino. O Sim. médico. Não, assim, morrer é morrer. Morrer é natural, pô, aceita. Aí, Morreu, foda-se. Tropa de elite, Morreu, assim. é. Morreu, foda-se. que ela fala, né, que o Elmon falou, né, o destino. O Elmon tinha o destino como algo honroso, assim, sacrificar e tal. Então, tanto que o Elmon é um personagem que tem esse destino de morrer, assim, que é o lore dela é justamente ele se sacrificar pela causa do Digimon e tal. Então ela fala, eu peguei o que você falou, Elmon, e distorci. Então, justamente ela pode ter pegado a ideia do destino, de Isso, morrer, boa. como algo tem que acontecer eventualmente e algo que, enfim, a vida vai ser isso, né? Então ela meio que distorceu isso e acabou projetando na morte da mãe. Isso. Pode realmente não foi o que falou, tá? Enfim. Isso. Dissecou bem, que é isso, pô. A Andy está rodeada de Mexe, né? PhD em Digimon. PhD em semiologia de Digimon, cara. Quem fala que a gente não assiste, tá ligado? Que começa. Que queria que fosse uma casa de prostituição, mas pô, pelo menos disso ele poupou a gente, né? Pelo amor. E aí tudo isso, somado à morte do Leomon, acabou com ela. Ao maior estilo HP Lovecraft de novo, com ela incorporando o demônio várias vezes nesses episódios. O último personagem que precisa de fechamento é o Wimpymon. Ele decidiu ir atrás das duas crianças que eram Tamers dele e que pra nossa surpresa evoluíram justamente por causa da falta que ele fez. E essa cena é tão, sei lá, bonita. O Wimpymon realmente cresce na gente quando a gente entende os problemas dele. Ele não era realmente mal, ele só tinha um conflito interno entre invejar a vida dos outros Digimons enquanto ele próprio se sentia culpado pelos problemas que fizeram ele fugir de casa. E como ele é culpado pela morte do Leomon e consequentemente pelo The Reaper ter tomado a Juri, ele sente que a última missão dele tem que ser salvar e se redimir com ela. É lindo ao ponto dele reencarnar o Leomon e dar o golpe do Rei das Feras, fazendo a Juri acordar dessa depressão. Não que tenha sido fácil de resolver assim, ela só percebeu que não dava pra continuar desse jeito. E o final da temporada é um último tiro em quem tá vendo. Banir o vilãozão também corrigiu a falha entre o mundo real e o digital, então a turma precisa se despedir antes dos Digimons desaparecerem completamente. Mas aí o Chiaki deixa essa pontinha de dúvida na gente. Será que vai ter alguma coisa no futuro? Mas o vídeo já tá muito maior do que eu esperava, então não dá nem pra comentar os
filmes ou audiodramas. Ou Ainda bem, então, porque- como as séries seguintes tentaram imitar o sucesso de Tamers e não conseguiram. De Ih. forma geral, Tamers foi extremamente bem planejado por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Ter menos personagens ajudou muito na hora de desenvolver cada um deles sem parecer que tem gente ficando de fora. Dessa vez, as crianças não eram escolhidas pelo destino. Os Digimons vieram até elas pelo próprio desejo e necessidade. Sim, interessante mesmo. Takata fez o dele, a Rika foi meritocracia, né? Ela era forte. Mas o Jenga, ele ganhou porque ele tinha relação com o pai dele, né? Ou não lembro bem se aconteceu. Porque no caso, o pai do Jenga, né, do Lee, fez parte do Wild Bunch, né, que criou os Digimons. Mas eu não lembro qual foi a conexão que eles fizeram disso com o fato de ele ter o ter irmão.